Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente seguir falando de Grêmio, pra relembrar e fazer um balanço de um ano de Renato Portaluppi de volta ao Grêmio. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. E quando terminar o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e aí já ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. A partir disso já começa a brincar, tem vários jogos acontecendo nas ligas europeias nesta sexta-feira e também no final de semana, é claro, ligas europeias e também o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, tem de tudo. Tudo lá na KTO.com. Então vai lá, KTO.com, faz teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Moçada, um ano de Renato Portaluppi. 1º de setembro do ano passado, Renato Portaluppi chegava para substituir Roger no comando técnico do Grêmio, que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Denis Abraão também saiu do departamento de futebol naquela ocasião. E o Renato assumiu, e ao lado do presidente Romildo Bolzan Júnior, para levar o Grêmio até a reta final. E foi no momento que o Renato chegou e disse: nós vamos sofrer, mas nós vamos subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, de fato, sofreu. Subiu de maneira antecipada, é bem verdade, mas sofreu. Até chegar no ponto das coisas se definirem, o Grêmio sofreu para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Renato, que nessa terceira passagem, não vou chamar de última, porque do Renato a gente sempre espera alguma coisa, mas nessa terceira passagem, como técnico do Grêmio, terceira ou quarta passagem, até já me perdi nisso, mas de volta ao Grêmio, depois de conquistar os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, teve aquela saída e voltou, completando um ano com 31 vitórias nesse período. 12 empates, 11 derrotas, mais de 60% de aproveitamento. O time do Renato, o time do Grêmio, marcando mais de 90 gols nestes 54 jogos, mais de 90 gols marcados, um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o título da Recopa Gaúcha, o título do Campeonato Gaúcho, semifinalista de Copa do Brasil e brigando na parte de cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tendo como principal objetivo garantir vaga direta para a Copa Libertadores da América do ano que vem. E, de certa forma, resgatando o espírito do torcedor do Grêmio depois de um período complicado, que foi o ano da queda e o ano que disputou a Série B, porque o Grêmio começou muito mal, jogando feio, jogando futebol horrível, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a partir disso, a gente tem que fazer esse balanço do Renato, que chega, pega um time totalmente desacreditado, sobe e ajuda o novo presidente, né, no caso o presidente Alberto Guerra, a reconstruir o time do Grêmio. O Renato deu uma entrevista para os nossos colegas do GE. Aliás, eu estou tentando há horas uma entrevista com o Renato e tá difícil, mas uma hora essa entrevista vai sair. O Renato deu uma entrevista para o pessoal do GE, onde ele fez um balanço desse um ano. E alguns pontos que ele colocou eu achei bem interessantes desta entrevista. Primeiro deles, ele relata justamente esse fato de ter reconstruído com a atual direção do Grêmio esse time do Grêmio. Reconstrói e diminui a folha de pagamentos. Diminui em 4 milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês. O time que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado custava 4 milhões de reais a mais por mês do que o atual time do Grêmio. Tinha muita coisa errada nesse sentido, né? Tinha bastante coisa errada nesse sentido com relação ao time do Grêmio. Renato, que ele não estipula um prazo para encerrar a carreira, ele até brinca, né? A minha filha é uma máquina de gastar dinheiro, então eu não posso parar de trabalhar. Claro que é aquela choradinha leve do Renato, mas de qualquer maneira ele não estipula um prazo, mas ele diz: olha, daqui a pouco eu vou parar, vou curtir a família, vou curtir a praia, vou curtir o Rio de Janeiro, mas ainda com o objetivo de treinar a seleção brasileira. Chama a atenção que, mais uma vez, o Renato vai deixar a sua renovação de contrato lá para o fim, quando os objetivos forem definidos, quando as situações estiverem todas definidas, quando o Grêmio já souber se vai estar na Libertadores da América na fase de grupos, se vai estar na Libertadores da América na pré-Libertadores, se vai conseguir disputar o título até o final da temporada. Então o Renato só vai discutir uma eventual renovação de contrato a partir do momento em que essas questões forem definidas. E outro ponto interessante que o Renato abordou bastante nessa coletiva, nessa entrevista exclusiva para o GE, foi a questão do Luis Soares, né? Onde ele falou sobre a relação que ele teve no momento em que ficou aquela coisa sai, não sai, fica, não fica, onde ele ficou mediando a situação entre o presidente Alberto Guerra e o Luis Soares, tentando fazer o acerto,
e ficou feliz, é claro, com a permanência do Soares, não só pela permanência, mas porque o Soares ficou comprometido com o trabalho até o final do ano. Mas ele já garantiu, Soares não fica para a próxima temporada. E aí ele brincou, né? O Soares já definiu, ele não fica. Eu ainda não defini, espero, vamos deixar as coisas acontecerem. Buscar os objetivos. Para mim, Renato, que agora completa mais um ano de trabalho à frente do Grêmio, a gente já pode colocar o Renato, sim, como o maior técnico da história do Grêmio. Né? Porque o maior ídolo da história do Grêmio é o maior técnico da história do Grêmio. Para mim, ele, Valdir Espinosa e Luiz Felipe Scolari estão entre os maiores técnicos da história do Grêmio. E o Renato tem que ser aplaudido e reverenciado por tudo que tem feito pelo Grêmio, sim. Bom, falamos de Renato. No próximo conteúdo a gente vai falar do que o Renato está preparando para este final de semana para o jogo contra o Cuiabá. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.